Agora vamos falar de Pesolano. Pesolano que deve ser o novo técnico do São Paulo, tá, rapaziada? Pelo menos o que foi dito hoje é que a prioridade do São Paulo agora, após as entrevistas, foram feitas diversas entrevistas. Diferentemente de 2021, que apenas 3 candidatos eram avaliados e candidatos bem capacitados, esse ano o São Paulo tá tirando para todo lado. O São Paulo fez entrevista com o Pesolano, fez entrevista com o Caçapa. Aquele caçapa mesmo, que era interino no Botafogo e atualmente tá no Campeonato Belga. Cara, chega a ser bizarro. Fez entrevista, é claro, com o Zebaldia, fez entrevista com o Pedro Martins, com diversos nomes. O Thiago Carpini também. E pelo que eu vi, eu não imagino que o São Paulo fez a entrevista com a SAP com a intenção de contratar ele, né, cara? Um técnico interino, que tá no Campeonato Belga, pra trazer pra assumir o time do tamanho do São Paulo. Eu acho que o São Paulo realmente só fez essa entrevista só experimental, uma entrevista experimental. Vai que, né, cara? Vai que mas eu acho que não, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. E aparentemente os dois nomes que correm por dentro, se a gente estava debatendo Pedro Martins versus campeonatos no Campeonato Europeu ou o atual campeão da Sul-Americana, agora estamos falando de Thiago Carpini, um técnico que acabou de subir para a primeira divisão, e de Pedro Pesolano. E o Pesolano é o grande prioridade do São Paulo. A gente tá vendo na mídia, eu vi diversos programas esportivos falando que é um bom nome, rapaziada. Acredite se quiser, que o Pesolano é um bom nome para o São Paulo. Vamos aqui aos dados do Pesolano. O Pesolano se destacou muito, ele é uruguaio, se destacou muito na segunda divisão uruguaia. O Ronaldo achou interessante, contratou ele para o Cruzeiro. Foi muito bem na segunda divisão com o Cruzeiro. Na segunda divisão, você atentem a isso, foi muito bem. Só que subiu para a primeira divisão, foi demitido logo antes do Campeonato Brasileiro começar, trouxeram o Pepe e tudo mais. E o Ronaldo preferiu trazer ele para a segunda divisão da La Liga, que é onde ele está nesse momento. Ou seja, é um técnico que não tem experiência em primeira divisão, foi bem na segunda divisão do Uruguai, foi bem na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e atualmente está no Real Valladolid, na segunda divisão da La Liga. E o São Paulo simplesmente está utilizando esse técnico como prioridade, porque aparentemente gostou das conversas e gostou da reunião. Rapaziada, como eu falei pra vocês, eu não aprovava o nome de Zebaldia, eu não era o meu preferido porque eu estava vendo bem por cima. Mas se for pra gente falar de um técnico que é atual campeão da Sul-Americana e atual campeão da Liga também, da Liga Equatoriana, em 70 jogos, 40 vitórias, e se for pra falar de um técnico que está na segunda divisão e que só trabalhou em segunda divisão na sua vida, eu prefiro muito mais trazer o Zebaldia. Os dois nomes que estão prioridade é o de Pesolano e o de Thiago Carpini, né, cara? Que eu também já prefiro ele do que o Pesolano, porque apesar do Pesolano ter conseguido ser campeão com o Cruzeiro da segunda divisão, o Thiago Carpini, nas oportunidades que ele teve, ele mostrou ser um técnico muito bom pelas oportunidades que ele teve e pelos resultados que ele teve. Mas, pra mim, também eu continuo mantendo a opinião que ele não está preparado ainda para assumir o time do tamanho de São Paulo. E o São Paulo simplesmente está acertando com o Pesolano. Não está acertando, mas agora ele é o plano A, né, cara? Pelo que eu vi, o Zebaldi agora está um pouco mais por fora, não está descartado, como o Pedro Martins, que era o nome que eu gostaria de ver no São Paulo, mas aparentemente o Pesolano está foi deixado de lado, né, cara? E eu, entre essas possibilidades que o São Paulo está conversando, Caçapa, Pesolano, Thiago Carpini, eu trazia o Zebaldia, que é o atual campeão da Sul-Americana e se mostrou muito entusiasmado com a possibilidade de assumir o São Paulo Futebol Clube, mas aparentemente não é isso que a diretoria vai fazer. Aparentemente a diretoria vai trazer um Pesolano da vida, um Thiago Carpini, e a gente vai ver o São Paulo fazendo mais uma aposta. O Thiago Carpini eu vejo na mesma categoria como foi o técnico que está atualmente no Botafogo, até esqueci o nome dele, né, cara, que ele foi muito bem no Atlético Paranaense, o Corinthians apostou nele, não deu certo, como outros técnicos também que surgiram aí, outros times grandes apostaram e não deram certo, como o Santos, né, cara, que fez diversas apostas em treinadores de segunda divisão e não deram certo. Pra mim, o Thiago Carpini seria uma contratação excelente pro Santos, que vai jogar a segunda divisão, tem um elenco bom pra segunda divisão, mas pro São Paulo, que vai jogar a primeira divisão também, vai jogar a primeira divisão e a Libertadores, cara, eu acho nada bom isso, hein, cara, eu não acho nada bom, mas infelizmente eu acho que o São Paulo vai acabar trazendo algum desses nomes, talvez pelos preços, talvez pelo conhecimento aqui do futebol brasileiro, talvez por isso. Mas, infelizmente, eu vou ser com vocês que não é o que de fato eu esperava. Rapaziada, sinceramente, eu quero entender junto com vocês o que tá acontecendo com o São Paulo nesses últimos dias. O que tá acontecendo com a diretoria do São Paulo, que está completamente perdida na procura de um técnico. E acredite se quiser, o que você leu no título não é meme, não é zoeira. Pesolano deve ser o novo técnico do São Paulo Futebol Clube. Na verdade, o São Paulo está adotando um método bem parecido com como foi em 2021, após a saída do Fernando Diniz, onde já estava a gestão do Casares e tal, que eles estavam fazendo um método de entrevistas com alguns candidatos para ser treinadores do São Paulo. Só que na época, apenas 3 candidatos estavam sendo avaliados, que era o Pedro Martins, que ele está sendo avaliado agora, só que na época ele preferia continuar na Europa, e agora ele está considerando sim vir para o São Paulo, só que os valores estratosféricos estão deixando a negociação muito complicada. E tinha Marcos Filho,
acho que é esse o nome do técnico que atualmente se encontra no Fulham, e o de Hernan Crespo. Eu preciso lembrar pra vocês que na época o Hernan Crespo, atual campeão da Sul-Americana, acabou sendo empregado pro São Paulo, deu certo, fomos campeão do Campeonato Paulista, só que infelizmente para o Campeonato Brasileiro não deu tão certo assim. E agora o São Paulo está fazendo o mesmo método, só que completamente e muito mais perdido, porque na época avaliaram os nomes do mercado antes de tomar a decisão de demitir o Diniz, só que agora foi pego completamente de surpresa. A saída do Dorival Júnior não era premeditada, nem esperada, né, cara, porque o Dorival Júnior inclusive já estava começando o planejamento para a próxima temporada. Só que o São Paulo perdeu o Dorival Júnior apenas alguns dias antes do início da temporada e agora está indo completamente perdido atrás de um novo nome. E foi primeiramente no óbvio, né, cara, que seria o de Vojvoda, Pedro Caixinha, trabalhos que deram muito certo no Brasil na temporada passada, e como esperado, eles não toparam deixar as suas equipes, deixar os seus trabalhos para vir para o São Paulo. E o São Paulo até então tinha o nome de Zebaldia, né, cara, que é o nome dos favoritos, só que a informação que saiu hoje é que o São Paulo não avalia mais esse nome como o seu favorito, como sua prioridade. Eu achei que seria ele, porque o São Paulo tinha ficado com a impressão muito positiva da entrevista dele, né, cara, da entrevista dele que deu, ele mostrou um conhecimento muito grande de São Paulo, ele está sem equipe, ele pediu rescisão da LDU para poder passar um tempo com a sua família, mas dentre essa possibilidade de assumir o São Paulo, ele ficou muito animado. E eu falei pra vocês que eu não aprovava essa contratação porque eu estava pensando por cima, né, cara? Eu estava pensando em Dorival Júnior, em uma possibilidade de termos algum técnico padrão mundial, né, cara? Porque estamos disputando a Libertadores. Então eu pensei bem por cima, eu falei, cara, realmente, nós temos que trazer um técnico top dos tops dos tops. Só que até então, né, cara, eu estava debatendo nomes de Vojvoda, de Pedro Caixinha, Zebaldi, atual campeão da Sul-Americana, Pedro Martins, que foi por vezes consecutivas campeão do Campeonato Grego, inclusive desbancando o próprio Abel Ferreira diversas vezes, né, cara? O Abel Ferreira era freguês pra ele quando o Abel Ferreira era do PAOK, lá no Campeonato Grego. Então, cara, o Pedro Martins eu acho que seria o nome ideal. E se o São Paulo realmente não vê com a mesma intenção de se investir no elenco como o Corinthians está fazendo, porque o Corinthians está fazendo loucuras no mercado, isso é verdade. Só que o São Paulo realmente acertou grandes patrocínios, tem grandes faturamentos, grandes vendas garantidas para essa temporada. E o São Paulo não pensa em trazer novos grandes nomes de valores estratosféricos de outras equipes, tem que investir em um técnico. Porque o técnico é o que vai fazer essas peças jogarem nessa nova temporada. Se o São Paulo ver por economizar, trazer um nome que tá livre no mercado, ou trazer um nome que não agrade a torcida e que tem uma multa rescisória baixa, pode realmente acabar não dando certo, porque o São Paulo não está em momento de apostar, rapaziada. O São Paulo vai jogar Libertadores, o São Paulo vai jogar Supercopa do Brasil daqui a poucos dias, poucas semanas. E o nível do Campeonato Brasileiro esse ano, particularmente, está muito alto. Se o São Paulo optar por apostar esse ano, meu amigo, pode dar muito errado. Por isso que o São Paulo quiser investir, já tem um plantel definido, traz um reserva aqui, outra ali, jogador aproveita a oportunidade de mercados e investe em um técnico. O nome certo pra mim, como eu nunca escolhi pra vocês, seria o de Pedro Martins, né, cara? O São Paulo tem uma multa rescisória de 10 milhões, ele recebe um pouco mais de 1 milhão, ele só comissão técnica, mas ele se mostrou disposto a comandar o São Paulo, só que aparentemente é um nome que está descartado.